Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. É mais um dia que nos fez o Senhor, é mais um dia que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm cuidado de nós, é mais um dia que nós estamos experimentando da Sua graça, do Seu poder, da Sua transformação e do despertamento que o Espírito Santo tem dado à minha pessoa, à tua pessoa, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. É muito bom nós estarmos aqui. É muito bom nós estarmos falando desse amor incondicional de Deus para conosco. É muito bom nós estarmos nessa programação Tabernáculo do Deus Altíssimo com o pastor Carlos Sales. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Marina Sales Andrade, que Deus esteja aí lhe abençoando na data desse dia também. A nossa amada irmã Berenice Cruz, que Deus esteja aí renovando a cada dia, né? Esse vínculo da perfeição para conosco, né? Porque é Deus que nos capacita em tudo querer conforme também no seu efetuar, que possamos ser uma bênção nas mãos desse Deus que tudo pode. Amém? Glórias a Deus. É muito bom nós estarmos verdadeiramente falando desse Deus maravilhoso. A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa da Síria, que está conosco também nessa manhã. É muito bom nós estarmos aqui. Pastor Carlos na correria, né? Hoje Deus me despertou, era 5:10 da manhã. Eu falei, meu Deus, deixa eu dormir mais um pouquinho, dormir mais uns 20 minutinhos, mas a gente fica aí, né, apreensivo, né, até chegar esse momento, né, até chegar esse momento, o pastor Carlos tem aí se entrelaçado, né, com a palavra do Senhor. E verdadeiramente o Senhor, ele tem feito toda a diferença na minha vida e na tua vida. Eu quero estar orando nesse momento e depois eu quero compartilhar o salmo, né? Tem um salmo que ele fala muito, tem falado muito ao meu coração. E eu quero compartilhar com as amadas irmãs, né? No Salmo 69, verso 9, ele diz assim que o zelo da obra do Senhor me tem consumido. Eu não sei se tem acontecido mesmo com você, mas a gente fica assim desejoso, né, que as pessoas venham estar conosco no mesmo caminhar que a gente está. A gente fica desejoso que as pessoas também tenham essa vontade de estar dentro da casa do Senhor, de estar buscando. Ontem à noite eu e a minha esposa louvando, né? Nós pegamos o celular e começamos a trazer os playbacks lá, né, para louvar. Quando de repente o meu filho entra no quarto, ele diz assim: pai, o senhor não está louvando certo, o senhor está fazendo, o senhor está declamando esse louvor, não é assim que se louva. Eu falei, filho, a gente tem que se virar nos 30, porque vocês que são jovens, vocês não querem fazer a obra do Senhor, a gente tem que fazer. Vocês estão fora disso que se chama busca, disso que se chama intercessão, disso que se chama louvor, disso que se chama entrega. A gente precisa estar dentro. E muitas vezes quando eles olham para a gente e falam assim, tá louvando mesmo? Mas a gente se esforça, a gente tem buscado, né, nos esforçar para fazer a vontade do Senhor. E Deus tem aí operado pela sua graça, pela sua misericórdia. A gente tem ido aí a trancos e barrancos, mas o Senhor, ele tem aí nos dado respaldo e a gente tem feito a obra do Senhor com afinco, dedicação, com diligência e com amor assim inexplicável, porque somente pelo Espírito Santo de Deus que isso tudo acontece. Então a gente tem aí nos esforçado, mas a gente precisa, né, de pessoas capacitadas. O Senhor está dizendo aí através da sua palavra que é para que nós venhamos orar, para que o Senhor venha enviar e mandar ceifeiros para a sua obra, porque, aleluia, na verdade os campos já estão branqueados, né? Quando ele fala isso, ele fala sobre os frutos, né, que estão aí para que nós venhamos aí colher. Ele está falando de almas, ele está falando de vidas, para que nós venhamos aí
está instruindo segundo a palavra do Senhor, mas os trabalhadores são poucos. Por que os trabalhadores são poucos? Porque nós nos preocupamos muito com aquilo que nós temos a fazer, com o nosso próprio eu, nós preocupamos muito e deixamos a obra do Senhor de lado. A gente precisa nos envolver mais, a gente precisa estar buscando a palavra do Senhor e fazendo todo o seu querer. Isso é que o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, está requerendo de mim, requerendo de você, em nome de Jesus, amém? Então vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, esteja, Senhor, operando sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, da minha irmã, fazendo resplandecer, Senhor, da tua glória, Senhor, ministrando sobre nós, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nos enchendo, Senhor, do teu grande amor, ó Pai, e fazendo, ó Deus de Israel, resplandecer, Senhor, das tuas novidades de vida sobre nós. Que nós possamos, ó Pai, a cada dia, Senhor, estar ouvindo a tua voz, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, porque a nossa necessidade é grande, ó Pai, aleluia, Senhor, de estar tomando o caminho certo, ó Pai, aleluia, a direção certa. Então, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, move as águas, ó Pai, sobre teus filhos e tuas filhas, ó Pai, aleluia, Senhor, dá um endereço certo, Senhor, para onde, Senhor, nós devemos nos guiar, aleluia, nós devemos nos posicionar, que o teu Espírito Santo venha fazer toda a diferença na minha vida, Senhor, na vida do meu amado irmão, na vida da minha amada irmã, que o Senhor venha, Senhor, nos ajudar, Pai, aleluia, Senhor, estarmos, ó Pai, aleluia, de acordo com a tua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável, assim, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que venhamos, ó Pai, crer, Senhor, aleluia, Senhor, numa manhã vitorioso, ó Pai, numa manhã, Senhor, em que, aleluia, Senhor, nós estaremos, ó Pai, com o Senhor, ó Pai, na Jerusalém Celestial, assim, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que possamos ser uma bênção nas tuas mãos, onde quer que coloquemos a planta dos nossos pés, assim, Senhor, nós te adoramos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém, amém, que Deus esteja verdadeiramente falando conosco, amém, que possamos aprender mais de Deus, um texto de motivação para que nós venhamos crer, naquilo que Deus tem operado sobre as nossas vidas. Eu trouxe aqui, já vi que a nossa irmã Marina Salles, ela tem acompanhado, já vi que ela já curtiu aqui, já deu um bom dia e tal, e eu ando numa correria muito grande que muitas vezes eu não consigo responder, todas as mensagens que os irmãos mandam, mas está dentro do meu coração, eu tenho visto, tenho curtido que Deus esteja abençoando, tá? Eu gosto muito que os amados irmãos, amadas irmãs participem comigo interagem, é muito bom isso, tá? Diz assim: ontem eu era inteligente e queria mudar o mundo. Hoje eu sou sábio e estou mudando a mim mesmo. Nós precisamos, quando queremos transformar o mundo, nós teremos que nos mudar. E tem uma reflexão a respeito, de que o pai era cientista, obrigado, irmã Marina Salles. Deus abençoe. Ela está dizendo, a gente entende, obrigado. Então, essa reflexão diz que a mãe e o pai estavam querendo arrumar uma tarefa para o filho, porque o filho era muito assim, como se diz assim, muito levado, e ficava perguntando isso, fazendo aquilo e tal. O filho veio de repente e o pai falou assim: vou montar um quebra-cabeça desse mapa mundi para ele, ele vai ficar perder um tempo enorme e eu vou fazer minhas coisas tranquilo. Aí pegou o mapa, deu para o filho montar, aquele quebra-cabeça deu para o filho montar. Aí depois, quando ele pegou aquele mapa, falou: isso aí ele vai levar 2, 3 dias. Daqui a pouco o filho vem correndo: pai, eu já montei o mundo. Aí o pai correu para ele e falou: como você montou tão depressa esse mapa? Ele falou: porque tinha um homem nas costas. E quando ele montou o homem, o mundo foi também montado. Então ele mudou, A gente precisa entender que nós
devemos fazer a nossa parte. E quando nós fazemos a nossa parte, as coisas que estão à nossa volta são transformadas. Muitas vezes eu fico olhando situações, né, que acontecem a respeito de lei, a respeito de alguma coisa que acontece no Rio de Janeiro, e muitas vezes as pessoas, quando saem dos outros estados para vir para o Rio de Janeiro, elas não conhecem a verdadeira, o verdadeiro Rio de Janeiro, né? Eles conhecem os grandes centros, eles conhecem as praias, eles conhecem os pontos turísticos, mas o Rio de Janeiro precisa muito ser mudado. A paz do Senhor Jesus, a nossa Noemi, a irmã Noemi Souza, seja bem-vinda nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Então, o que eu estou dizendo a respeito disso? Eu estou dizendo que ainda tem no Rio de Janeiro esgoto a céu aberto, um maltratamento de água, existe no Rio de Janeiro muita violência, o governo ele não consegue trazer segurança para as pessoas do Rio de Janeiro. A gente, na realidade, está nas mãos de Deus. Por que eu estou falando isso? Nós precisamos de uma transformação. E essa transformação, ela começa por mim e por você. E quando, amados irmãos, nós em si, nós fazemos coisas erradas e queremos que os outros façam as coisas certas, nós teremos que começar essas coisas certas pela nossa vida. Nós precisamos entender. Outro dia eu trouxe a respeito, oh Deus de Israel, a respeito de muitas situações que nós deveríamos observar. Quando nós chegamos diante de Deus, para entrar diante do Senhor, Deus de Israel, Ele fala a respeito de santidade, conforme eu tenho trago aí e falado de 1 Pedro, né? Do versículo 13 ao versículo 25, ontem mesmo eu trouxe sobre isso. Ele fala sobre a santidade. Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos dentro das igrejas pregando para fazer as coisas certas, mas na nossa casa tem um gato de água, tem um gato de luz. Muitas vezes nós roubamos a internet. Muitas vezes nós queremos levar vantagem em tudo, nós tiramos vantagem sobre o nosso irmão, sobre a nossa irmã. Então tem situações nas nossas vidas, amados irmãos, que nós precisamos mudar o nosso caráter e colocar o nosso caráter segundo o caráter de Deus, segundo a palavra do Senhor tem falado comigo e falado contigo, conforme nós também temos o costume de trazer essa palavra que está em João capítulo 14, versículo 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. A gente precisa entender que as transformações elas têm que começar na nossa vida. Muitas vezes, conforme nós temos visto aí, eu não sei a fundo, mas eu quero trazer o que eu tenho visto, que tem passado aí no Fantástico sobre a respeito do Gabriel Monteiro. Muitas situações que tem acontecido com ele aí, tem colocado aí no Fantástico, a respeito que ele é estrupador, a respeito que ele mata, a respeito que ele faz coisas erradas. Pode acontecer sim, mas também a gente precisa crer e precisa ver que sobre Jesus também foram lançadas e colocadas testemunhas falsas para deporem contra Jesus, porque ele fazia as coisas certas. E ele chegou a ser acusado, julgado e morto. No Salmo 53, desculpem, em Isaías capítulo 53, melhor dizendo, ele diz que ele foi levado ao matadouro e não deram a ele a opção de ser julgado por alguém. A gente precisa entender, amados irmãos, que retaliações têm acontecido com esse moço Gabriel Monteiro, porque ele chega para fiscalizar de madrugada nos hospitais, encontra os médicos dormindo, enquanto as filas estão cheias. Enquanto as pessoas estão morrendo, os médicos estão dormindo. O plantão começa às 7 horas, ele dorme até de manhã.
Ele tem colocado e postado isso nos seus vídeos. E pessoas têm aí processado ele a respeito de milhões e milhões, coisas que ele não tem como pagar. Ele anda com escolta da polícia porque ele tem denunciado pessoas de alto escalão, são altas patentes. Ele tem colocado preso até aqueles mais grandes da polícia, aqueles mais grandes, ou aqueles maiores, aquelas pessoas influentes, né, que têm patentes altas, ele tem colocado na prisão. Então, quando, amados irmãos, a pessoa pega para incomodar aquilo que é errado, e muitas vezes o errado ele sai certo, porque essas pessoas elas pagam testemunhas falsas para deporem contra a pessoa, e quando coloca contra a pessoa, aquelas pessoas que são pagas, ela depõe contra aquela pessoa, a pessoa passa a ser errado diante da sociedade. E isso tem acontecido. Eu não sou um defensor do Gabriel Monteiro. Quem julga é Deus. Eu não sei a fundo da sua vida, mas eu sei o que eu tenho visto. E o que eu tenho visto é o que eu tenho falado para você nessa manhã. Então nós precisamos nos colocar diante de Deus e orar e clamar, porque a perseguição que está acontecendo com esse rapaz é por causa que ele tem incomodado muita gente. E essas pessoas influentes de muito dinheiro têm aí pago pessoas para deporem contra ele falsamente. A gente precisa entender que ninguém é santo. A gente está buscando santificação. A gente é santificado pelo nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. É Cristo quem nos santifica. Mas a gente precisa entender, amados irmãos, as coisas que estão certas e as coisas que estão erradas. E muita coisa tem estado errado diante dos nossos olhos, e muitas vezes a gente tem que ficar calado, com medo de retaliação, porque muitas vezes a gente fala alguma coisa, a gente é ameaçado de morte, a gente fala alguma coisa ou deixa de falar com medo das pessoas virem até a gente armado para estar tirando a nossa vida. Quantas coisas têm acontecido, mas a gente precisa entender que quem me guarda e quem te guarda é Deus. A gente precisa entender isso. Mas eu quero trazer um outro texto aqui, que ele está a respeito de reflexão. Ele está mais abaixo aí, eu postei aí no meu Facebook. Ele diz assim: o que Deus quer falar comigo? A gente precisa ouvir a voz de Deus. Diz assim o texto de reflexão: somos acostumados a orar pedindo alguma coisa, esperando que Deus ouça a nossa oração, mas nem sempre paramos algum tempo após orarmos. Ele está dizendo que nós não tiramos um tempo depois que oramos pedindo alguma coisa a Deus para ver se Deus vai falar conosco. Diz assim o próximo parágrafo, ele diz assim: ora, ou seja, largamos para Deus a nossa lista de pedidos, na certeza de que Ele está pronto a nos escutar e realizar cada um dos nossos pedidos. Será que essa comunicação com o Criador não está falhando em algum ponto? Que ponto seria este? Ora, se eu oro pedindo algo e quero que Ele me escute, preciso ao menos ter tempo para ouvir o que Ele tem a me dizer. A minha dica hoje é para que você tenha esse tempo após a sua oração. Ao se dar esse tempo, poderá ouvir aquilo que Deus tem a falar com você. Muitas vezes, amados irmãos, eu bato de frente com algumas coisas que eu vejo em relação à palavra de Deus. Desculpe. Por quê? Eu vou explicar para os amados irmãos.
Teve uma vez, a igreja estava lotada, muita gente. E estava sendo uma bênção a igreja. Mas era assim, época de Natal, e uma certa irmã, ela lotou a igreja de brinquedos para dar para as crianças. E ela veio e queria vestir-se de Mamãe Noel. O que eu entendo que o Natal é dia 25 de dezembro, segundo que todos nós comemoramos. Não estou falando que é a data certa. Nisso comemoramos o aniversário de Cristo. Mas muitas vezes, quando nós comemoramos o aniversário de Cristo, quem aparece nas mídias, nos canais televisivos, nas propagandas, quem aparece no YouTube, no Face, aparece em todo lugar, é o Papai Noel. A gente não vê ninguém colocando ali o rosto de Cristo, bem que a gente não conhece o rosto de Cristo, mas aquele que se apresenta como Cristo, ninguém coloca. Ninguém faz nada a respeito de Cristo, não há briga, ninguém compra uma briga para Cristo. Todo mundo coloca um gorrinho vermelho na cabeça, não tem gorrinho vermelho não. A única coisa que tem de vermelho é o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Como é que eu vou deixar alguém, um impostor, tomar o lugar do meu Jesus Cristo? Não vou deixar. Dentro da igreja que eu sou pastor, não tem gorrinho vermelho na cabeça. Não tem homem pançudo de barba branca, não tem. Eu vou bater de frente com essa situação porque, para mim, para minha pessoa, quem tem que ser um homenageado é Jesus Cristo. E acabou, não tem para onde correr. A gente precisa entender isso. Quando chega, amados irmãos, a Semana Santa, a qual nós temos aí a morte e ressurreição de Cristo, as pessoas querem trazer para dentro da igreja do Senhor Jesus Cristo o chocolate. É a mesma coisa, eu digo, não é chocolate, é o sangue de Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. É pela a morte de Jesus Cristo que nós temos a redenção. Então eu não concordo com o coelho dentro da igreja. Não tem nada de coelho, quem tem que apresentar é Cristo. No primeiro dia do ano, amados irmãos, aqui no Rio de Janeiro, quem recebe a chave da cidade na sua mão é o Rei Momo. Já imaginou isso? Como que você quer ter uma vida santificada, conforme você quer ter uma família abençoada, se você não entrega a chave da cidade no primeiro dia do ano nas mãos de Jesus Cristo, mas você entrega a um homem que representa a festa da carne? Como que você quer ter mudança dentro da sua cidade, como você quer ter mudança no seu país, como você quer ter mudança na sua vida e dentro da sua casa? Vai me enganar? Vai querer passar com isso por cima de mim? Vai querer enfiar isso dentro da minha garganta? Não vai. Então, muitas vezes, amados irmãos, a igreja, ela não fica lotada porque eu tenho uma verdade. Eu tenho uma palavra a zelar. E muitas vezes, amados irmãos, quando nós estamos falando aqui no que nós oramos a Cristo a respeito do que nós queremos, mas quando nós trago a responsabilidade, quando nós somos tragos a uma palavra que ela vem de encontro ao nosso coração, que ela fala assim, você está pedindo isso, mas você tem feito aquilo que eu tenho pedido a você? Aí a gente pensa direitinho, a gente fala assim, não, então esse lugar não é para mim. Muitas vezes as pessoas querem mãozinha no ombro, quer afago, quer carinho, quer beijinho, quer abraço, mas não quer se entregar para Cristo. Muitas vezes, amados irmãos, o que eu tenho feito é carregar caixa nas costas para fazer evangelismo dentro do Morro do Fubá. Muitas vezes entrar dentro de casa em casa, estar orando os quartos com o Salmo 91, trazendo as pessoas ao arrependimento. Muitas vezes é o microfone num sol escaldante falando de Deus. A gente precisa entender o que Deus quer fazer na minha vida, o que Deus quer fazer na tua vida.
A gente precisa entender, amados irmãos, que muitas vezes quando nós entramos dentro da igreja, a gente não quer ser contrariado com a palavra que está sendo pregada, mas a gente quer receber uma palavra que venha verdadeiramente massagear o nosso ego. E não é isso que Deus tem para mim, que Deus tem para você. A gente precisa entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que Cristo, Ele falou: aquele que quer vir após mim, toma a sua cruz e siga-me. Ele falou: o filho de um homem não tem onde reclinar a sua cabeça. As raposas têm covis, os passarinhos têm ninho, mas o filho de um homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. A gente precisa entender isso. A irmã Marina está falando, apoiado. As pessoas conhecem a história de Cristo, mas muitos não querem conhecer o Cristo da história. É verdade, irmã Marina. A gente precisa entender. A gente precisa nos colocar, assim como eu disse que ia trazer. Preste bem atenção, o que está escrito aqui no Salmo 69. Tem alguns versículos que eu quero trazer para os amados irmãos. Eu gosto muito desses versículos entre o 8 e o 9. Preste bem atenção. É maravilhoso esse salmo. Vou começar do 7, devo ir até o 11 mais ou menos. 7, diz assim, Salmo 69, verso 7. Porque por amor de ti tenho suportado afrontas. Por amor de quem? De Jesus Cristo. A confusão cobriu o meu rosto. Tenho me tornado um estranho para com meus irmãos e um desconhecido para com os filhos de minha mãe. Não é verdade? Outro dia eu telefonei para o meu irmão e conforme eu falo com os amados irmãos, assim, sem mais sem menos, escapulei, eu falei assim: a paz do Senhor Jesus Cristo. Ele desligou o telefone na minha cara. O irmão que eu amo. Ele desligou o telefone na minha cara e deu, era uma reunião dos irmãos lá, e deu o telefone para as outras irmãs. As irmãs ficou com vergonha de falar porque ele desligou o telefone. Ele desligou o telefone na minha cara. Presta atenção. Pois o zelo da tua casa, e esse é o verso 9, pois o zelo da tua casa me devorou, e as afrontas dos que te afrontam caíram sobre mim. Nós ficamos taxados, nós somos perseguidos, e as pessoas falam: não, aquele homem, aquele pastor, aquela pessoa, ele acha que ele é certo, ele acha que é o dono do mundo. Não, nós não somos os certos, mas nós estamos procurando fazer as coisas que são certas. Nós somos transformados paulatinamente pela a mão forte do nosso Deus. Diz assim o verso 10: quando chorei e castiguei com jejum a minha alma, isso me tornou em afrontas. Pus por vestido um saco e me fiz um provérbio para eles. Aqueles que se assentaram à porta falaram contra mim, e fui cânticos de bebedores de bebidas fortes. Eu poderia colocar aqui: cântico de bebedores de cachaça. A gente precisa entender. Eu, porém, faço a minha oração, isso no versículo 13. A ti, Senhor, num tempo aceitável. Ó Deus, ouve-me segundo a tua grandeza, a grandeza da tua misericórdia, segundo a verdade da tua salvação. Já imaginou o que esse salmista, ele fala para Deus? Davi, ele está profetizando a respeito de Cristo na cruz do Calvário. O que Cristo, ele passa, o que Cristo passou, o que Cristo irá sofrer, Davi está profetizando. A gente precisa entender, por causa desse tal, amados irmãos, que estamos passando, o que nós estamos passando. Muitas vezes a gente fala: não, nós vivemos num estado laico. Isso aí é no sentido figurado. Quando você é cristão, talvez até em festas, tem festa aqui do lado da minha casa. O dono da casa não me chama porque ele coloca bebidas lá. Fui eu que construí.
os muros da casa dele, fiz tudo para ele. Ele falou: quando fizer um churrasco aqui da inauguração, eu vou te chamar. Nunca me chamou. Por causa de quê? Porque tem bebida, tem música do mundo, e ele não se sente à vontade para me chamar. Depois a gente fala que o Estado é laico. Há uma perseguição velada pela minha vida e pela tua vida, e muitas vezes até mesmo dentro da igreja, porque quando você busca a fazer o que é certo, nós somos taxados como aquele que é muito radical, aquele que cobra muito. Mas, segundo a palavra do Senhor, nós temos que velar por essa palavra para que ela venha se cumprir. Muitas vezes nós temos levado essa palavra relaxadamente. E a Bíblia diz através de Jeremias: maldito um homem que faz a obra do Senhor relaxadamente. Nós precisamos nos aplicar naquilo que Deus tem para a minha vida e tem para a tua vida. No versículo a qual é propriamente do texto que eu trouxe aí, ele diz assim, Romanos, capítulo 12, verso 1 e 2, ele diz assim: rogo-vos, este é o apóstolo Paulo falando para mim e para você, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E diz assim: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso é o que o Senhor tem falado para mim e tem falado para você. Amém? Glórias a Deus. A nossa irmã Marina, ela está dizendo assim: amém, eu também sou de Jesus. Não tem nada que me separa do amor de Cristo, de Jesus, né? Amém. Isso é muito bom. Tiago, ele traz na sua epístola aqui, Tiago, eu quero ver se eu encontro aqui, Tiago, ele é o irmão de Jesus, ele é bem radical no que ele fala e no que ele vê, desculpe, a respeito de tudo que ele, aleluia, traz aqui. Outro dia eu estava lendo Tiago aqui e parece que aqui Tiago capítulo 4, vamos ler Tiago capítulo 4, depois eu vou terminar que eu tenho que ir trabalhar, tá bom? Tiago capítulo 4, ele diz assim: devíamos resistir às paixões. Ele diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber, dos vossos deleites? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos próprios deleites. Ele chama de adúlteros e adúlteras. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Está escrito. Está escrito. Portanto, qualquer que se fizer amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós, que em vão diz as Escrituras, o espírito em que vós habita tem ciúmes. Está dizendo. Antes da maior graça, portanto diz: Deus resiste ao soberbo, dá porém graças aos humildes. Sejai-vos, pois, a Deus, ou melhor dizendo, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós.
Limpai as mãos, pecadores, e vós de ânimo duplo, purificai o vosso coração. Sente as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se ao vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Irmãos, não falei mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga ao seu irmão e fala mal da lei. Se julgais a lei, já não sois observador da lei, mas juízo. Porque há um só legislador, um juiz, que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outrem? Nós precisamos observar o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você, o que Deus quer falar. Ontem nós falamos que muitas vezes as pessoas querem falar. Nós não queremos mais ouvir. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. Nós precisamos nos colocar no centro e nas mãos do poderoso Deus de Israel. Nossa irmã Berenice está dizendo: quão agradável é falar das bênçãos inauditas de Deus para aos que o sujeita. Submissão Deus quer de cada um de nós, amém? Glórias a Deus. Então, muito bom nós estarmos juntos, velamos e soframos por essa palavra. Hoje em dia, as pessoas estão tirando muitas coisas da palavra de Deus, estão compilando a palavra de Deus no seu bel prazer. Nós precisamos entender que essa palavra ela tem que ser velada pela minha vida e pela tua vida. Chegará um tempo, meu amado irmão, que as pessoas, quando tiver um exemplar dessa Bíblia dentro de casa, será perseguida, porque ela mexe com o movimento humano que estão transformados ao seu bel prazer. Hoje em dia um homem quer ter 3 mulheres, 4 mulheres. Ele quer fazer um harém dentro da sua casa. Hoje em dia um homem quer ter outro homem dentro de casa e se relacionar sexualmente. Hoje em dia uma mulher quer ter outra mulher dentro de casa e se relacionar sexualmente. E quer lutar para destruir essa palavra. Porque essa palavra ela condena a poligamia, a sodomia, tudo isso Deus condena. E o mundo está caminhando para uma Sodoma e Gomorra. A gente precisa entender que Deus, Ele virá para fazer justiça. A gente precisa entender que o Senhor Ele está às portas. E a minha vida e a tua vida nas mãos do nosso Deus é quem vai fazer toda a diferença. Eu deixo uma última palavra para você, preste bem atenção, porque o Senhor está querendo falar comigo e contigo através dessa palavra. Está aí em 2 Coríntios, presta atenção. Eu costumo trazer sempre esses textos chaves, porque são textos assim abençoadíssimos, né? E são textos que mexem com o nosso caráter, mexe com o nosso íntimo, mexe a respeito de transformação, e eu gosto muito disso. Preste bem atenção o que o Senhor fala em 2 Coríntios capítulo 3, verso 2 e 3. Ele diz assim: vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito Santo do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Entendeu? Você é a palavra de Deus ambulante. Quando você anda,
A palavra de Deus está dentro de ti. As pessoas estão lendo a Bíblia através da tua vida. Nós precisamos entender, em nome de Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. A irmã Noemi, ela está pedindo oração pelo seu filho que está fazendo aniversário hoje, né? O Vanderlei Júnior. Amém? Vamos orar então. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa manhã, muito obrigado pelos teus cuidados, muito obrigado, ó Deus, pelo teu Espírito Santo, ó Pai, nos ensinando, ó Pai, nos capacitando, que o Senhor venha cuidar, Senhor, da tua igreja, Senhor, dos teus filhos e das tuas filhas, ó Pai, que essa palavra, Pai, esteja, Senhor, chegando, Senhor, nos corações, ministrando, ó Pai, poderosamente em nome de Jesus, ó Deus. Também, Senhor Deus, colocamos o Vanderlei Júnior, Senhor Deus, nas tuas mãos, ó Pai. Protege e guarda, Senhor, dê a ele, Senhor, muitos anos de vida, muita saúde, muita paz. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que essa data, Senhor Deus, possa se repetir por muitos e muitos anos. Que ele venha a ter longevidade de vida, Pai, e dar muita alegria à sua mãe, ao seu pai. Que ele venha crescer, Senhor Deus, na graça e no conhecimento do Senhor. Que a tua mão potentíssima, Pai, esteja sobre ele, guardando e ministrando, segundo, Senhor Deus, o teu querer, o teu efetuar. Que nós sabemos, Pai, que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Assim, Senhor Deus, cuida, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, dos teus filhos e das tuas filhas, ó Pai. Que o Espírito Santo do Senhor esteja, Senhor Deus, movendo as águas, ó Pai, fazendo resplandecer da tua glória, Pai, sobre o teu povo, ó Pai, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então, eu quero pedir uma coisa para os amados irmãos. Eu sei que o pastor Carlos não é um superstar, né? Um popstar, mas uma coisa eu quero pedir aos amados irmãos, que esteja aí contribuindo aí com o pastor Carlos, divulgando a live aí, também indo lá se inscrevendo no YouTube. Eu tô com quase 700 pregações lá, quase 700 vídeos, já tem 650 e poucos vídeos. E tem 94 pessoas só ali inscritas, né, no canal do YouTube. Então o YouTube é assim, quando a gente chega a 1000 inscritos, ele começa a pagar a pessoa. Vamos supor, eu vou receber pelas pessoas que estão inscritas lá no YouTube. E o intento, o desejo do meu coração é que a partir do momento que eu venha receber alguma coisa do YouTube, eu venha investir na obra do Senhor. Por causa de quê? Muitas vezes a gente está aqui com o som da igreja, a gente está com um canal só funcionando do som da igreja, só com uma caixa. E muitas vezes a gente precisa assim de mudar alguma coisa, de fazer alguma coisa, e a gente não tem condições. Muitas vezes os microfones talvez estão ruins, comprar pilha, fazer uma coisa, fazer outra, e a gente nunca pode fazer nada, porque a gente tem uma condições limitadas. Mas quando a gente tem uma ajuda, seja lá, ou melhor dizendo, se a gente tiver uma fonte, uma ajuda que possa nos ajudar, a gente vai investir muito mais na obra do Senhor. O meu computador, o meu notebook aqui, eu mesmo tenho consertado, ele tem dado um jeitinho, mas agora ele acabou de escangalhar o resto, porque eu não consigo escrever nele, porque eu escrevo, talvez eu coloco um L, ele escreve C cedilha, K, ele coloca um monte de coisa sozinho, e eu não consigo fazer essas coisas, entendeu? Então, na realidade, a gente precisa de muita coisa, né? A gente precisa de uma sede própria que a gente não tem, a gente precisa das aparelhagens, a gente precisa de cadeiras, a gente precisa colocar piso na igreja, a gente precisa colocar laje, a gente precisa colocar ar-condicionados, a gente precisa fechar as paredes, a gente precisa fazer um monte de coisa, e muitas vezes a gente não tem condições de fazer porque falta assim investimento. Talvez um clique que você dá em compartilhar, um clique que você dá numa inscrição que você faz lá no YouTube, você você está ajudando a pessoa a estar crescendo. E quando a gente cresce, a obra cresce junto, porque a gente conhece a pessoa. Muitas vezes a gente fala assim, a gente não conhece, mas a gente sabe a intenção do coração.
E a gente, a partir da gente ouvir as pregações, a gente ouvir as pessoas. Ontem eu estava trabalhando, estou fazendo um serviço que o serviço que eu estou fazendo, uma pessoa ela fez antes, né? Colocar a água da máquina, a água da pia e a água da máquina de lavar. Ele colocou tudo numa tubulação, e nessa tubulação ele não colocou uma caixa sanfonada para receber essas águas. E o que aconteceu? Conforme caiu o detrito, caiu uma colher, caiu umas buchas de pano, entupiu a tubulação. Aí eu estou quebrando essa tubulação toda. Essa tubulação ela passa debaixo da máquina de lavar, ela passa debaixo da onde coloca o fogão, da pia, e eu estou passando com essa tubulação toda. Eu quebrei aquilo tudo e estou colocando uma caixa de gordura para receber toda essa água. Se tiver algum detrito, ele cai dentro dessa caixa de gordura e limpa essa caixa de gordura, aí ela vai funcionar bem. E colocando um tubo que estava lá de 40, estou colocando um tubo de 75. Então o que tem acontecido? Eu fazendo esse serviço, e a pessoa olhou e falou assim: tu não é pastor não, é? Eu falei: não, sou pastor. É porque eu só conheço o pastor rico, então tu é um pastor honesto. Na realidade, amados irmãos, é uma situação assim que a gente precisa entender. Talvez tem pastores ricos que são honestos, a gente não deve julgar, mas é uma situação que a gente olha e a gente vê que a gente precisa, a gente necessita, a obra de Deus precisa, a obra de Deus necessita. E chegará um tempo, o pastor Carlos, eu já estou com 52 anos, quando eu tiver 60 anos, esse serviço que eu faço agora, eu não poderei mais fazer, mas eu tenho um trabalho assim, muito bonito, um trabalho muito abençoado, que tem edificado vidas, e essas vidas que têm sido edificadas, elas também podem contribuir, elas também podem ajudar no ministério do pastor Carlos, em relação a tudo isso que eu estou falando. E a gente precisa muito, a gente é muito carente. A Igreja Assembleia de Deus, Ministério Efraim de Deus, não tem uma sede própria ainda. E quando nós tivermos, as coisas vão melhorar, e muito. A gente precisa então, o quê? Naquilo que tange a tá sendo escrito lá no YouTube, coloca o seu nome lá, só clicou, já está escrito. E aí você vai ajudar a obra de amor ao próximo. Os vídeos, quando eles são relevantes, eles são divulgados e patrocinados pelo próprio YouTube. Mas quando tem pouca visualização, ele é irrelevante. Então muitas vezes tem lá, eu tive dando uma olhada lá ontem, tem 11 visualizações, tem 10, tem 0 visualizações, tem algumas visualizações, talvez não tenha nenhuma visualizações, talvez tem 50, talvez tem 39, 17. A gente precisa entender que essa palavra que está sendo pregada, ela tem que chegar ao maior número de pessoas possíveis. Nós temos aí alcançado algumas pessoas fora do Brasil, mas a gente precisa alcançar mais pessoas ainda. Amém? Então dê um clique, dê um like, compartilhe isso que o pastor Carlos tem dito, tem falado, para que Deus esteja operando na tua vida, na minha vida, de uma maneira sobrenatural, e que as pessoas possam aí conhecer essa palavra abençoadora em nome de Jesus. Amém? Então receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus te abençoe. Até hoje mais tarde nós estaremos na Rádio Nova Sião Digital. Nós estaremos ali com o nosso pastor Carlos Wesley, com o nosso amado irmão Fernando Lopes, e mais tarde aí eu estarei mandando um link para os amados irmãos participarem conosco. Vai ser uma bênção em nome de Jesus Cristo. A semana passada eu não mandei um link por causa que eu esqueci o celular em casa, mas hoje, se Deus quiser, eu vou estar aí mandando um link para os amados irmãos para estarem participando conosco em nome de Jesus. Amém? Fica na paz. Então até mais tarde, a partir das 21 horas nós estaremos na Nova Sião Digital. Amém? Deus abençoe. Fica com Deus.